empreendedor é uma pessoa inconformada, que quer melhorar o mundo, de alguma forma ou de outra. O empreendedor é um resolvedor de problemas, de uma maneira mais eficiente, talvez, do que de uma maneira que seja suficiente o bastante para ele fazer um negócio disso. Bem-vindo ao 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 7h47 da manhã. Eu sou aluna da Fórmula agora dessa última turma e, assim, eu tenho uma ideia que eu queria ver se eu consigo transformar ela numa Roma. E, assim, já estou no terceiro marco já da Fórmula. E para muitas pessoas que eu converso... Só um minuto. Bom, agora sim, mais apresentável. Para muitas pessoas que eu já conversei, acham a ideia boa, só que eu não estou sabendo ver se eu consigo dar um sentido, porque realmente eu quero ter um propósito de ajudar as pessoas com a fórmula. Não é só fazer o 6 em 7, não é só ganhar dinheiro. Eu já trabalho com a comunicação e o meu produto hoje é fazer as pessoas aparecerem. E para eu fazer isso de forma vendendo um método, um curso, eu preciso aparecer, né? Então, eu meio que peguei essa minha própria dor, né? Que é, às vezes eu me sinto envergonhada de aparecer, eu fico receosa em aparecer nos vídeos e transformar isso numa técnica. Porque, além de jornalista, eu também sou formando em psicanálise. E eu descobri algumas técnicas, de fato, de como fazer isso. Uai, me explica aí. A gente, por exemplo, nas minhas consultorias, eu tenho uma consultoria chamada Aparece e Cresce. Nas minhas consultorias, eu tento identificar o que trava a pessoa. Num curso online, eu não sei se isso vai ser possível, porque vai estar gravado. Mas existem técnicas que a gente pode ensinar, que se a pessoa se predispor a fazer, Uai, me consegue ensina aí. Me ensina aí. destravar. Me ensina aí. Pois é como eu estou te falando. Na hora de eu explicar isso, de eu roteirizar isso, que tá difícil. Uai, tem uma coisa que o Einstein... Nossa, não sei se ele fala isso não. Sabe quando o cara morre e a gente fala que todo que é inteligente já foi o Einstein que falou? Geralmente quando você não sabe explicar, É é porque eu porque não na sei. verdade você ainda não domina. Quando a gente falar que não sabe de fato é ruim, porque tem muita coisa que a gente sabe e não sabe explicar, né? Ah, o gosto de chocolate. Como é que se explica o gosto do chocolate? É Sim. difícil. Então, eu não quero desmerecer o fato que você sabe. Mas o Michael Jordan, como é que você vai falar que o Michael Jordan, o Neymar, faz aqueles gols maravilhosos e fala assim, explica. Ele Por fala, exemplo, o cara, que eu uso ele comigo. segura. Eu vou terminar o raciocínio porque vai ser interessante. Explica. Aí ele fala, cara, não sei explicar. O campeão mundial de xadrez, tem um documentário dele, fala, cara, como é que você consegue memorizar tanta coisa assim? Ele tem uma memória extraordinária, né? Ele falou, não sei explicar. Então, o não saber explicar não quer dizer que você não sabe. Longe disso. Mas você ainda não sabe no nível alto. Você não sabe ainda no nível alto. Porque quando a gente tem uma compreensão, tem coisas que a gente fala em português. Eu tô lendo um livro com meu filho. Todo dia eu leio uma página, duas, até ele. E tem coisas que eu sei falar no português, construções, eu não sei explicar. Por que problema é masculino? Ou problema? Já viu o alemão falando português? Ele fala, mas eu estava... Aqui tem bastante, às vezes tem uns alemães, uns franceses. Aí eu estava falando com a problema. Eu falei assim, o problema. Há problema. Há problema. E aí eu estava pegando a mapa, cara, eu fiquei presente por umas exceções da língua. Por que problema, que tudo que terminava em A em português, quase tudo, é feminino. Mas problema não é. Mapa não é. E vai explicar. Eu acho que se alguém estudar a composição dela, um professor talvez tenda a entender isso, tá? Não sei. A gente É sabe que como eu estou todo... falando. Por que que a gente tem
acerto. Então, o que eu quero dizer é que não desmerecendo o que você não sabe. Você sabe, tá bom? É longe disso. Mas explicar é uma parte que cabe a você. Sim. E a ideia Então era, vamos começar assim. Me dá uma coisa que você sabe e não sabe explicar. por exemplo, Vamos entrar vou assim, fazer porque se é uma dúvida sua, pode ser uma dúvida de várias pessoas. E a gente certo. tem uma coisa do Fórmula lá, uma aula que chama formalização do método. E lá tem um método de criar método. Como é que cria um método do método? Você sabe? Assistiu essa aula? Chegou a passar? Às vezes você assistiu, às vezes não assistiu. Não é uma cobrança, professor da quinta série, senão eu dou Não, certo, meio não certo. costumo pular as aulas, não, porque eu sei que às vezes o Uai, que a gente necessário vamos lá. pode ser super importante. Até qual módulo você fez? Eu tô no módulo 4 ou é o 5 que fala sobre lançamento de semente. Total. Então você passou por formalização do método. Como é que formaliza o método? Assim, como é sugerido lá dentro que se formalize um método? Ai, eu não lembro. Pois é. Porque eu vou E mudar ainda. eu tenho Fazer... certeza, e agora eu tenho certeza que você não pulou ela, porque você não costuma pular, então você não pulou. Tem certeza. Mas aqui é importante uma coisa. Não basta passar por cima. Sim. Você deu uma passada por cima nessa exata coisa. O que é passar por cima? Às vezes a gente está lendo um livro. Eu estou lendo um outro livro com meu filho que chama Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Você já ouviu falar desse livro? Tá. É um clássico. Um clássico, de 1915 foi lido. E no primeiro capítulo do livro, o autor, eu nem lembrava disso, porque agora eu estou relendo com meu filho, né? Então, quer dizer, olha eu, exatamente como você. Eu passei o livro, eu não lembrava que ele explicava isso. Ele tem um capítulo que chama Como Aproveitar esse livro. E ele falou assim, não leia ele, leia, pause, converse. Eu não sei se ele falou a palavra resume, discuta, até aqueles conceitos entrarem dentro de você. Então, nessa parte de formalização do método, minha recomendação é que você volte, leia, pause, internalize, tal que se eu tivesse tal que a gente conseguisse discutir isso, com dúvidas, com e Certo. eu então eu vou te falar aqui agora, que você, antes, eu sei que você quer passar para frente, parece que você quer passar, você está ansiosa para passar para frente. Eu nem terminei de responder a pergunta ainda, mas vamos lá, você quer passar para frente ou você quer que eu continue Não, nessa? falar o seguinte, que as aulas de gatilhos mentais eu já assisti assim bastante mesmo, assim, repetidas vezes, Total, eu tô né? ligado. Mas a aula de formalização do método você ainda não internalizou. Só assim, só para saber se a ideia é válida. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e na hora. E não tem, para mim não tem problema nenhum mudar de Roma, mudar de ideia, mudar de projeto. Eu não. Essa Mas ideia é assim, válida. tem que ter um propósito. E eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade em gravar vídeos, em roteirizar. Olha, eu tenho A uma. ideia, Eu, toda a ideia. Nossa, eu te interrompi. Continua. Perdão. eu estava dizendo, eu tenho uma pequena agência. Eu roteirizo os assuntos dos meus clientes. Eu faço a pesquisa, por exemplo, se é um cliente médico, eu faço a pesquisa, faço os temas, roteirizo o que ele tem que gravar e já fica bem mais fácil, né? E Uai, por que você não está fazendo isso com você? pois é o Pois que todo é, mundo casa fala, de é o que todo ferreiro, mundo espeto fala. de ferro. Pois é casa de ferreiro, espeto de pau. Mas o que está acontecendo? Por que você não está roteirizando para você? Eu não sei, é porque eu acho que eu dou prioridade para eles e acabo me deixando em segundo plano. Só que assim, quando eu fosse para gravar mesmo, eu queria gravar o curso, porque só Uai, gravar então no vamos pro roteirizar Instagram, agora. YouTube, Já que você está dando prioridade para eles, vamos dar prioridade para você agora. Roteiriza. Primeiro passo da roteirização, eu falo isso, parece uma pressão danada, né?
Mas às vezes a gente tem que parar de ficar falando dos outros não, focando, dando prioridade, servindo aos outros e tem que botar a máscara de oxigênio na gente, né? Como diria no avião. Vamos botar em você. Qual o tema que você quer retorizar? Escolhe um tema. Aleatório ou alguma coisa ligada ao meu projeto? O que você acha? Se for ligado ao meu projeto... Aleatório é ruim, né? Pô, você tá aqui com o Érico Rocha para ajudar seu projeto, você vai escolher um tema aleatório, mulher? Oxi! Como diria às vezes no Nordeste, oxi! Aqui no Ceará não falo isso, não. Aqui eu falo égua. Usar o oxi. Ai, como assim? Aqui no Cuidado, Maranhão a gente não usa muito oxi. Aí vocês usam oxi, né? Não, Oxi, a gente não usa muito. Domingão, 6h56 da manhã. Vamos lá. Eu tô querendo o seu 6 em 7, não uma coisa... Roteirizar para roteirizar agora, por exemplo, um tema. Escolhe um tema. Começa um tema. Tem a aula do conteúdo raiz Nutella? Tem muitas. Não, não tem esse módulo de conteúdo raiz Nutella? Tem um módulo que fala de raiz Nutella. Quando eu entrei para assistir a aula, aí tem um espaço lá. Não muda o foco. Oxe, não, eu vou chegar lá. Eu quero o tema. Não vai não. Tema. Não, calma, eu vou chegar lá. Calma não. Tema. Lá não tem um espaço que a gente escreve. Mulher, você é muito não guiável, viu? Você é muito não coachable. Você não vem... Você tá parecendo aqueles peixes que a gente pega aqui no mar, que você aperta e ele foge. Não. É sério, porque lá onde a gente escreve o espaço, eu escrevi 15 temas. Se tu me perguntar agora, fala assim, Carol, abre lá e volta aqui em 1 segundo. Eu te dou os 15 temas que eu escrevi. Se tu me pegar... Abre lá e volta aqui em 1 segundo. Ai, é porque eu tô só pelo celular. Gente, como assim? Acho que é por causa da emoção de estar aqui, eu não lembro de nada. Não vem nada na minha cabeça. Sinceramente, isso é super comum, tá? Porque a gente fica muito assim. Então a gente vai deixar isso de lado. Você tem mais alguma pergunta? É só essa ideia, se te agradou da ideia. Assim, vou te dar o princípio da minha resposta. Ideias que resolvem problemas, a ideia não necessariamente agradar ou desagradar, é um quesito. O foco realmente é resolver o problema. Se há um problema no mundo, as pessoas têm esse problema, elas querem resolver, tende a ser atração. É clássico empreendedorismo, né? O inconformado. O empreendedor é uma pessoa inconformada que quer melhorar o mundo de alguma forma ou de outra. Não quer ganhar dinheiro com isso, nada de errado com isso, é íntegro, todos temos que pagar boleto, mas é uma profissão que resolve. O empreendedor é um resolvedor de problemas. De uma maneira mais eficiente, talvez, do que uma maneira que seja eficiente o bastante para ele fazer um negócio disso. Tá bom? Então, em vias de regra, se você acredita que esse é um problema, e se acredita que várias pessoas têm esse problema, e se você tem a solução, e as pessoas pagam por tempo, né, para não ter que passar essa coisa, é isso aí. A única dica é máscara de oxigênio em você, tá? E, rever, dica número 2, rever a aula de formalização do método, agora com um olhar mais clínico. Tudo bem. Tá bom? Eu sou advogado há mais de 22 anos. Eu tenho um curso na área de cálculos trabalhistas. Eu sei que o nicho é muito bom, assim, é muito interessante. Mas a minha dúvida está ligada à abordagem mesmo, né? A linguagem para esse público. E assim, quanto a tecnologia me atrapalha também no processo, né, de construção. Como eu não sou um expert na área de marketing digital, eu sempre me bato nisso. Eu, na realidade, penso que, como tem muitos colegas, eu sou coordenador de curso de Direito, essas coisas, ajuda muito eu lançar também, né? Me lançar como expert e, ao mesmo tempo, lançar outros colegas, advogados e professores também. Então, assim, a minha dúvida
o teu curso, me dá um passo a passo desde o início mesmo eu não sabendo, eu vou aprender, eu devo aprender tecnologia, eu devo terceirizar. Como é que acontece o processo? Eu vou te falar uma opinião. Primeira pergunta, tem duas perguntas aí. De Vossa Excelência. Não, nada a ver. Tá advogado, né? Do nosso doutor. Duas perguntas. Eu captei duas perguntas, eu vou uma de cada vez. Primeiro se o curso ensina passo a passo. Ensina do absoluto zero. Isso é, mesmo que você não tenha nem conta de Instagram, mesmo que você não soubesse o que é Instagram, nesse nível, absoluto zero. O que é o zero? Eu pego uma pessoa, vou te dar um exemplo. Pego uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada, nem de marketing, nem de tecnologia, e dou o passo a passo. Agora eu vou te falar o porquê disso. Eu vou te falar por que isso é uma vantagem para mim. Por que isso é financeiramente interessante para mim? Porque assim, você sabe qual que é a maior? O órgão do ser, o Granville. Conhece o Granville? Já ouviu falar desse cara? Sim, conheço. É o dos imóveis, né? É dos imóveis. Ele mexe com os imóveis, mas ele é um sábio. Eu falo assim, livro de Granvas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Ele tem uma sabedoria que é muito boa. Ele fala assim, inclusive essa não foi nem ele. Segundo ele, foi o pai dele que falou isso para ele. Você sabe qual que é a maior dor, o órgão que mais dói no ser humano? Talvez você saiba essa. Qual que é o órgão que mais dói? O órgão que mais dói no ser humano? Cara, não sei, não lembro. Segundo seu Paulinho, que é pai do Granville, é o bolso. Ah, bom, bem Quando lembrado. você pega... Então, assim, a gente está aqui eu tô aqui num negócio, né? Essa aqui é uma pousada, parece, né? Uhum. E assim, quando você fica... Eu fiquei aqui bastante tempo e tal. Quando você entra no negócio e você é empresário é a palavra chique, né? Mas empreendedor. De tempos em tempos, você não vai apagar alguns fogos. Porque não dá para apagar todos os fogos. Então, essa pousada aqui não dá para fazer tudo que os clientes querem. Mas vai chegar alguma hora que os clientes querem alguma coisa. E se ela não fizer, vai doer o quê? No O bolso. bolso. E quando esse bolso começa a doer, não tem jeito, ela acaba fazendo. Na maneira de... Então, vou te contar a minha história. Quando eu comecei, nas primeiras versões da fórmula, ela não tinha tudo isso esmiuçado. Ela era... A minha primeira versão era para um... Talvez para um... vou dar um exemplo. O iPhone, versão número 1. O cara fez o melhor que ele pôde, mas é a versão número 14? É isso Não. aí. Por que ele aumentou a câmera? Fez isso e aquilo? Porque doeu o bolso. O bolso. Então, o que aconteceu? Na minha evolução da fórmula, eu comecei a perceber que existia um mercado. E um mercado onde não sabia absolutamente nada. E esse mercado não fazia o 6 em 7 por essas dificuldades. Eu vou te falar, esse mercado, para cada uma pessoa que sabe alguma coisa... tem uma outra coisa. Eu descobri uma outra coisa na minha jornada. No começo eu não sabia disso. Eu achava que as pessoas que iam comprar a fórmula no começo eram pessoas de 20 a 25 anos. É estranho isso. Porque é o seguinte, eu viajava o mundo. Fazia isso. Agora eu viajo o Ceará. Mas enfim, eu viajava o mundo. E isso, eu pensava que isso ia inspirar as pessoas. Quem quer viajar o mundo? Assim, o cara de 20, 25 anos provavelmente quer. O cara de 30, 45, ele quer ficar em casa, construir a casa dele, pagar a escola particular, pagar o plano de saúde dos pais. A prioridade, eu descobri que a prioridade dele não era... Aí eu descobri que a minha audiência que queria comprar a fórmula, depois de um tempo, não era esse 20, 25 anos. Nada de errado, você tem 20, 25 anos e não quer viajar ao mundo, alguma coisa tipo. Era esse cara de 35 a 45 anos. Quantos anos você tem? 49. Tipo aí, 35, 45, hoje em dia 40. Então, essa pessoa, e eu era um curso caro, tipo, 10 mil reais. Um cara de 25 anos vai pagar 10 mil reais. 10 mil reais, ele compra o celular, acredite ou não, é isso que ele faz com 10 mil reais.
a probabilidade de não ser qualquer celular, ele compra o celular, né? Mas enfim. E aí esse cara começou a ser atraído. E aí ele começou a entrar. E ele começou a falar, Érico, mas e essa parte? E essa parte? E essa parte? E aí eu percebi o seguinte, eu tenho que colocar do absoluto zero, zipo zero. Eu tenho que falar o botão que ele tem que falar. Eu tenho que falar a palavra que ele tem que falar. Porque aí esse cara vai entrar, aí tem outra coisa. Ele vai ter maior probabilidade estatística de fazer o 6 em 7. E quando ele fizer o 6 em 7, eu vou procurar falar com ele, se ele quiser, para inspirar outras pessoas. Então, versão após versão, a gente faz uma espécie de uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, não é muito óbvio não. Porque tem umas versões que são tão boas que não precisa atualizar tanto. Mas assim, a gente fez grandes atualizações. Até chegar num ponto do iPhone 14. O iPhone 14 é uma coisa muito louca, assim. Até aqui, o iPhone 14, ou os mais novos aí, iPhone ou Samsung. A gente sabe que não precisa muito de tecnologia mais para ter um, não. Inclusive, quando você comprava um outro, ele já pede para o outro para passar suas coisas. É uma loucura. Então, até quem não sabe de tecnologia, compra um celular. E não tem muito problema com o celular hoje, se é um celular. E por que que isso aconteceu? Porque o órgão que dói mais no empreendedor é o bolso. Então a gente não tem a chance de se acomodar muito. E assim, sabendo que hoje minha audiência tende a ter, você é a maioria. Então imagina se entra, sei lá, X clientes, chega lá dentro, você se decepciona, você fala assim, Érico, não é tudo. Qual que vai ser a minha reputação? Eu chego em vídeo, ao vivo, para um advogado, falando que é tudo. Assim, nos mínimos detalhes. Então, é tudo. É tudo porque a coisa que mais dói no ser humano é o bolso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. Érico, devo aprender ou devo terceirizar? Eu vejo isso, e para mim, tanto faz. Para mim. Por quê? Porque ou você vai comprar, ou o cara que você vai terceirizar vai comprar. Então, assim, eu vendo para os dois. Tipo assim, eu vendo para os dois. Mas eu me interesso por uma outra coisa, sua capacidade de gerar resultado. Eu tenho interesse enrustido nisso, porque meu negócio cresce no longo prazo, quanto estatisticamente mais pessoas geram resultado. E o padrão que eu vejo, eu vou só te falar o padrão que eu vejo. E assim, eu falo com meus alunos quase todo dia. Às vezes é raro eu falar uma pergunta para não aluno. O padrão que eu vejo é que muita gente fala que segue a fórmula, mas não segue. Eu vou te dizer. E o problema disso é que, às vezes, a pessoa é confiante bastante para me convencer. Teve várias vezes. Tô seguro, Érico, fiz tudo. E deu errado. Eu falei assim, nossa, cara, fez tudo, deu errado. E assim, quando eu falo isso, eu falei, isso é interessante para mim. Aí eu falo, então vamos lá. Vamos começar do começo. Aí eu começo a checar os passo a passo. Não no sentido de o professor é certo, meio certo. E eu falei, e essa parte? Ah, não, essa parte porque o meu avatar, o meu expert, o meu blá blá blá, o meu isso, o meu aquilo. Eu falei assim, irmão, essa parte é importante. Irmã, essa parte é importante. Então, se você não aprender, você não vai ter esse time. Não quer dizer que você não vai conseguir terceirizar. Mas nesse caso, porque é tão fundamental para a sua vida fazer um 6 em 7, chuto eu, a não ser que você tenha nascido em berço de ouro, Não é o vale a caso. pena. Vale a pena. Então, algumas coisas eu terceirizo. Vou te dar um exemplo. A revisão do meu carro. Não podia saber menos do que acontece. O cara chega para mim e fala assim, quero balancear e alinhar. Sinceramente, eu não sei o que é balancear, a diferença de balancear e alinhar. Eu falo, tá bom. Balancei e alinho. Mas minha vida vai modificar se o meu carro estiver desbalanceado? Vai perder alguns R$ 1.000, talvez. Então, mas no 6 em 7 eu quero saber. Até para poder auditar. Perfeito. Então,
Minha sugestão é que, sei lá, você não precisa saber por 30 horas de curso e R$ 2.000, você quer saber entrevistar uma pessoa, você quer saber onde está. Você quer saber quando ele fala, eu fiz tudo e deu errado. Você quer saber, ele vai chegar para você, eu tenho certeza que um dia, quando você terceirizar, ele vai... A lead é o... Quando você faz um anúncio, uma pessoa se demonstra interessada, se chama lead. Ele vai falar para você a seguinte frase, a lead está cara por causa das eleições. E você não vai saber se a lead está cara por causa das eleições ou se a lead está cara porque ele não fez um ponto Y. Aí ele falou assim, então tá bom, eu fiz o curso, eu fiz. Me mostra essa parte, me mostra essa parte, me mostra essa parte. Ah, mas essa parte, você vai ver isso. Eu chuto que tem uma probabilidade de 99% disso acontecer. Então aqui, por R$ 2.000 e 30 horas de curso, eu não estou falando que o Fórmula tem só 30 horas de curso, mas eu acho que com 30 horas você sabe como a banda toca. Sabe mesmo. Com R$ 30.000, com R$ 30.000 não, com 30 horas de curso você começa a saber como é que a banda toca. E se você quiser tocar mais a fundo, mas você começa a saber. Você começa a ter uma cabeça estratégica. Assim, você pode terceirizar a operação, mas não terceiriza a estratégia. Então você tem que saber disso. E é interessante, porque quando ele te pedir para fazer uma coisa e parecer estúpida, perdão a palavra, parecer desnecessária, é a palavra mais certa, você vai saber que é necessário. Tá lá. E ele não vai estar lá porque ele falou que está lá. Porque às vezes está lá de um jeito diferente. Sabe quando você fala com a sua esposa, ela te pede um favor, você não sabe se ela está pedindo um favor, mas se aquilo é tão importante ou se aquilo é um capricho? É muito importante você saber. Por R$ 2.000 e 30 horas de curso. O custo-benefício é absurdo, né? Às vezes você vai num restaurante com a família, uma família maior, comemorar um aniversário, não sai por menos de 500. E você vai comprar uma pizza, R$ 2.000 dividido em 12 vezes, dá menos que uma pizza por mês. Perdão, não a pizza em si, mas não sei quanto que é uma pizza aí com a família. Não sai menos de 100, sai? Não. Uma boa pizzaria, não. Não, sai. Aqui não sai. Não, aí não sai, né? Tu tá falando de onde? Eu tô falando do Ceará, você vai pedir um prato. Tô falando sim. de um lugar chique, não. Vai sair clássicos 80. Uma entradinha vai sair 40. Entradinha mequetrefe. A entradinha boa é 70. Então, assim, não terceirize a estratégia. Perfeito. Não terceirize o fato de você saber o que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai modificar a sua vida. Agora, se você, assim, vou construir uma casa. Terceirizo muita coisa. Depois de construir a casa, eu vou construir quantas? Nenhuma. Acho que essa vai ser as últimas. A última. Então tá bom, eu não preciso aprender tanto assim. Mas isso aí vai levar pro resto da vida. Você vai querer fazer 6 e 7 de novo, né? Direto. Eu fico muito... A forma como você comunica deixa a gente muito esperançoso, né? Cheio a gente consegue visualizar, né, essa postura, principalmente pelos resultados, né? Que a gente vê de tanta gente. Isso. Então, aí a gente entra a terceirização passa a ser um barato que sai caro. E eu tô falando não só em dinheiro, e sim em tempo. Porque o seu projeto custa tempo, energia, dinheiro também, você investe dinheiro. Sim. Então aqui por R$ 2.000 e 30 horas para você saber como a banda toca. 30 horas você mata isso num bom final de semana longo. Sim. Você teve que estudar bem mais para ser advogado. Sem contar os mestrados e pós-graduação. Então, e é interessante, né? Porque a gente não aprende a empreender, né? Dentro desse processo de aprendizagem técnica de um determinado curso. Eu acho que a grande sacada é essa, né? O grande conhecimento é esse, é o empreendedorismo nesse processo. E eu vou te falar, eu acho que
eu tenho minhas teses por que isso não é ensinado lá. Eu tenho uma tese que, quando começou a ser ensinada, tanto para o advogado, para o médico, para o nutricionista, profissional liberal, a gente vivia num tempo no Brasil ou no mundo onde não existia uma escassez de profissionais de educação formal superior. Meus pais, se era advogado na época dos meus pais, estava rico. Se era médico, por que as mães, meu filho quer ser médico. Se era médico, você estava seguro. E aí veio, graças a Deus, veio todo mundo, tem uma faculdade hoje em dia. A faculdade de advocacia, então, em cada esquina. Então, mas então naquela época não precisava ser um advogado empreendedor íntegro para ser bem na vida. Você só precisava ser um advogado, porque não tinha. Em terra de cego, o caolho é rei. Uhum. Só que aconteceu, o mundo mudou, a inflação educacional aconteceu, isso é uma boa coisa para a humanidade. Só que as grades do que é ensinado lá não modificam. Então a escola, tanto a formal quanto a universitária, ela tem uma estrutura de adaptação muito difícil. Vai mudar um currículo para você ver. É uma loucura burocrática. Tem que falar com a ordem, você tem que falar com o CRM, você tem que falar com isso. O MEC tem que autorizar. O MEC, as instituições que estavam ali, que foram ali para proteger essa categoria, mas ela cria impasses. 2, 3 anos atrás, a gente não ia ter essa tecnologia que a gente tem hoje. A quantidade de informações disponíveis para você e para todo mundo são diferentes. Só que a escola e a universidade ainda educa como o seu avô. Se você pegar a grade curricular de um advogado 2 gerações para trás, fundamentalmente é diferente. Igual a mesma coisa. Eu É, tenho a oportunidade de ser professor também dentro de sala e a busca é exatamente mudar esse paradigma. só que a luta é uma luta contra uma estrutura, instituições, não é só uma, e vai fazer com que elas entrem em acordo. Já no condomínio já é difícil, eu não quero desmerecer as instituições, não. Você vai tentar fazer uma modificação no seu condomínio. Não é simples. Tem gente que não quer e não sabe por que não quer. Mas tem voto. Porque ele tem um apartamento e deve ser assim. É assim que é o direito, né? O direito que ele tem, o livre-arbítrio, o direito. E aí isso abriu uma lacuna. A lacuna é o seguinte, para o ensino informal. Informal, que eu quero dizer, não é informal, independente. E a gente está vivendo essa revolução. É uma revolução. Onde as pessoas saem da faculdade com inaptas para um mundo que elas vivem hoje. Quando eu falo inaptas, não é no sentido de advocacia, não. Inaptas para viver. Uhum. Que agora o advogado não está mais num ambiente onde ele é o advogado da cidade. Ele está num ambiente onde ele precisa aprender de forma íntegra, sem quebrar as regras e de forma íntegra. Então isso abriu essa lacuna. Isso não só para os advogados, mas para tudo. E nesse ensino você pode focar em um problema que ele tem, resolver esse problema. Isso é a pós-pandemia, onde as pessoas abriram a cabeça para o online, porque antes da pandemia existia o preconceito muito forte. Eu vivi antes da pandemia. E já era bom esse mercado. Depois da pandemia, o mercado abriu a cabeça. Médicos começaram a atender online. Nem o conselho deixava. O conselho não deixava ele passar uma receita pelo WhatsApp. Hoje ele Eu pode. faço audiências online. Eu estava na praia em julho, né, que aqui no norte do país, as melhores férias estão de julho, onde chove menos. Né? E eu estava fazendo da praia, audiência da praia. É. Isso há 3 anos seria inconcebível. Isso há 3 anos. A pandemia acelerou esse processo de aceitar o online. E daí é só história. Isso é bom. Eu acho que vai ser bom para a sociedade, porque a gente não vai precisar de instituições se atualizarem. E cria-se um novo mercado. Um mercado onde você vai preencher essa lacuna. Bom para o Brasil preencher essa lacuna. Porque ninguém merece um advogado no Uber também, não. Nada de errado. Não quero desmerecer quem dirige o Uber. Mas você não estudou 4 anos na faculdade, leu não sei quantos livros para dirigir o Uber. Você podia ter feito isso sem
sem ser advogado, né? Perfeito. É Érico, isso. muito obrigado, viu? Faz Pela sentido? sua... Você tem sido uma referência. E isso é muito bom. Eu agradeço muito. Minha família agradece, porque isso traz muita esperança. Eu tenho certeza que, se eu seguir o passo a passo, não ir nem para a esquerda, nem para a direita, comprar o curso, e seguir o passo a passo direitinho, como uma receita de bolo, como eu tenho ouvido alguns testemunhos, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo, 6 e 7. Então, muito obrigado. Eu que agradeço.